Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar aqui a aula 7, dia 4/5/2020. Lembrando aí que as nossas aulas vão até o dia 14 de maio, né? E que a gente está chegando assim ao fim da parte teórica. E acho que no final dessa aula ainda vamos fazer aí alguns experimentos, né, com os códigos aí que temos prontos e mostrar como mais ou menos funciona cada código lá no ambiente, né? Que nós estávamos fazendo experimentos, né, da última aula. Durante o final de semana, alguns colegas mandaram mensagem, né, mostrando que tinham outras ferramentas. E sim, é interessante. É bom que vocês procurem outras ferramentas também. Eu tentarei utilizar alguma dessas ferramentas que vocês me enviarem também, né? Envia lá pro grupo para todo mundo ver. Envia também qualquer livro que você ache, qualquer vídeo interessante, pode enviar para lá que agora vocês também têm que correr atrás, né? Eu vou utilizar aí a frase de um professor aí do mestrado, né? Que é o seguinte: eu abri a porta, agora vocês têm que atravessar. Então, é, a gente vai. Vocês têm que começar a caminhar com as pernas de vocês, né? E, mais logicamente, que eu vou continuar dando suporte, né? Vou continuar dando as aulas. E nesse primeiro momento, vamos fazer esse experimento, né? No simulador online, que nem estávamos fazendo na última aula. E eu vou providenciar um kit, né, para poder filmar e fazer aqui com vocês também, né? Vocês vendo como faz mesmo no real. Lembrando que eu comentei com vocês que são mais ou menos 3 etapas, né, que vocês passam, né? Porque dessa forma vai ser um diferencial de vocês, né? Essas 3 etapas são basicamente a parte virtual, né, que a gente vai começar a fazer. Aí tem a parte prática que eu vou começar a mostrar pra vocês e depois a terceira é vocês fazendo, né? Só que dessa vez vocês mesmos fazendo a montagem dos circuitos aí. Logicamente que isso vai ser feito na aula presencial, né, quando retornarmos, e isso eu não sei quando vai acontecer. Seria hoje no caso, né, só que é, no último decreto aí do governo do estado, né, eles prorrogaram isso lá pro dia, acho que dia 14, no meio do mês. Só que talvez isso não vigore, né? Porque eles fizeram um plano aí fizeram um plano de como vai ser mais ou menos o retorno, né? E tá previsto aí que escolas só retornem lá pro meio de julho. Então, daqui a mais ou menos 2 meses, né? Então, teremos que esperar aí como é que vai o decorrer aí dos próximos capítulos aí dessa novela. Bom, vamos continuar aqui, pessoal, com a nossa aula. Na última aula, vamos fazer uma revisão, né? Hoje. E vamos ver esses pontos aí. Fundamentos de programação do Arduino, né? Comandos de repetição, porque eu não finalizei, né, na última aula. A gente só vimos aí comandos de seleção e algumas bibliotecas, né? Na revisão, pessoal, na última aula tivemos aí fundamentos de programação. Vimos basicamente o que vimos lá na lógica de programação e na linguagem C, né? Vimos as estruturas, vimos operadores, né? Aritméticos, lógico, relacional, compostos, né? Acho que são aquele i mais mais, o incremento, o decremento e assim sucessivamente. São os comandos atalhos, no caso, né? São os comandos simplificados. Vimos aí como faz comentários, né? Que isso é importante também. Vimos algumas observações sobre os comentários, né? Que no código a gente faz os comentários e verifica o que está acontecendo. E quando é carregado lá para o Arduino, essas linhas de códigos não são contadas, né? Por conta da limitação de memória, né? Tem também comandos de seleção simples e compostos. Vimos também, né? O if. No caso simples é só o if. E no composto tem o if else, né? Que então é mais de uma opção, né?
mais de duas opções no caso. If, else. Múltipla escolha, vimos aí o switch case. Lembrando que eu fiz um pequeno ponto, abri um pequeno aspas aí, né, uma pequena pontuação de que no múltipla escolha vamos utilizar aí máquina de estados, né, que economiza aí memória no Arduino e utiliza melhor os recursos do Arduino. Lembrando que no Arduino basicamente é um loop, são duas estruturas lá, né, o setup que ele configura os primeiros comandos, né, e o loop que fica rodando em um loop eterno lá. Ele fica fazendo esse loop e rodando o programa. Esse múltipla escolha ele vai fazer esse controle melhor, né? Essa máquina de estado, no caso, que nós também veremos aí antes de começar a prática para valer. Eu vou também dar uma parte aí de início de projetos, né, para poder vocês ficarem bem embasados, para não fazerem o erro básico, né, de todo programador que começa a fazer a programação, mas quando chega no meio, assim, ou lá pro final, não sabe o que está fazendo porque não fez um script, né, um escopo, não fechou um escopo do que está sendo feito, do que vai ser feito, no caso. E isso também prejudica, pessoal, na parte de memória, né, do controlador. Então, a gente vai ver alguns princípios aí de projetos, no caso, que é basicamente as definições, né, de como fazer o início, né, fazer a documentação do projeto, que é importante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas plano de aula também é bem segue essa mesma linha, né? Porque caso você não faça assim um plano de aula, você vai fazendo as aulas, mas depois não vai se perder, né? Não vai conseguir talvez passar o assunto bem os alunos. E no caso de um projeto é a mesma coisa. Tanto que num ciclo de projeto o que mais demora é a parte de documentação, que é o início, né? O que vai ser feito, como vai ser feito, custo e recurso para isso. Então, os princípios de projeto aí são interessantes que vocês tenham. E estratégia de como fazer, né? Essas coisas também são interessantes. Um paralelo que a gente pode fazer é justamente a casa, né? Quando nós vamos construir uma casa, a gente não constrói ela de uma vez só. Tem que fazer por parte, né? Até porque não vai ter talvez recursos suficientes. E a gente também não pode começar fazendo tudo, né? Temos que começar pelas colunas, pelas bases, né? Pelas cintas, aí levanta a parede, aí faz outra cinta para segurar a parede de coluna e faz o telhado e depois você começa a embuçar, colocar cimento, então tem todo um passo a passo, né? De que nem fazer um algoritmo. Dessa mesma forma, temos que fazer com os projetos. Um exemplo que eu posso dar, resgatando lá o sensor de presença para ligar a luz, né? A gente quer fazer isso no caso. Mas como é que a gente pode fazer? A gente faz um esboço do projeto. A gente vai usar um sensor de presença, a gente vai utilizar um Arduino e vai utilizar um relé para acionar a lâmpada. Aí a gente vai fazendo as ligações, né? Verificando o que pode ser feito, que passo a gente vai tomar primeiro para poder inicializar o projeto corretamente, beleza? E na última aula ainda vimos, né, os primeiros passos lá com a IDE. Mostrei para vocês lá os ambientes, né, para simular, mostrei como baixar os arquivos para instalar no computador. E eu espero que vocês tenham dado uma olhada. Eu sei que alguns colegas aí viram, né, porque estavam compartilhando aí no grupo, os outros estavam mandando mensagens diretamente para mim. E é muito legal isso porque vocês estão se interessando e é algo bem legal também. Lembrando que alguns colegas até pediram, professor, coloca uma lista, um desafio aí, mas assim, o desafio é imposto por vocês mesmos, né? Sim, um desafio que eu poderia colocar era fazer projetos, né? Só que infelizmente não temos as ferramentas ainda para fazer isso, porque
os kits que são destinados a vocês praticarem, né, estão na FUCAP e infelizmente não podemos ir para lá e fazer as práticas. Mas é interessante, né? Infelizmente a gente é movimentado quando tem desafios, né? Eu reconheço que eu também tenho esse problema porque na graduação, quando eu tinha tempo livre, eu não tinha vontade de ficar fazendo testes assim. Mas quando valia trabalho de nota, ou então valia o semestre inteiro, aí a, nós tínhamos um estímulo bem grande, né, para fazer as coisas e fazer funcionar. Mas hoje em dia, assim, é bem interessante, né, fazer algumas coisas e outras já tem pronto. Então, a gente faz por curiosidade para ver como funciona realmente, né? Beleza? Vamos continuar aqui então, né? Vamos começar a retornar, né? Fundamentos de programação no Arduino, né? Vamos ver aí o comandos de repetição. Bom, comandos de repetição, pessoal, muitas vezes é necessário repetir um ou mais trechos do código mais de uma vez. Nestes casos, devem ser utilizados os comandos de repetição para manter um laço em uma instrução ou conjunto de instruções. Os comandos de repetição podem ser for, while, do while, que são para, o enquanto e o repita lá do Visual G, pessoal. E vocês recordam como funciona, né? O for, ele é baseado em um contador, né, que é basicamente aquela estrutura, né? For, conte de 1 até x faça. Então é basicamente isso, pessoal. Aqui está em Portugal, logicamente, deixa eu até colocar aqui, mas só para vocês recordarem, em que haviam várias variáveis de controle para poder fazer um loop dentro da estrutura, né? Aqui temos aqui o baseado em uma expressão que com teste no início, que é o enquanto, né? Nós também vimos isso daqui. E tinha alguma condição aqui, né, dentro. E o do while, que é o repita, né, pessoal? Com baseado em uma expressão de teste no final. Então, vocês lembram disso aqui com certeza, fizeram duas vezes um trabalho parecido, né? Porque eu comentei que vocês deveriam ter esse conteúdo bem na cabeça, né? Porque o Arduino basicamente um loop desse, é um loop aqui, pessoal. É um loop desse aqui, é um loop baseado no do while ou no while sem condição de parada. Então ele fica toda hora rodando. Ele roda, ele fica num loop infinito fazendo os comandos, né? No último exemplo que fizemos, né, que foi basicamente ligar e desligar a LED, ele ligava a LED, esperava um tempo, desligava e voltava para o início do loop. Aí ficava nesse loop, ligando e desligando o LED. Bom, continuando, iniciando aqui com for, né? Esse tipo de comando de repetição deve ser utilizado quando se sabe a quantidade de vezes que um determinado trecho do código deve ser executado. O exemplo do código, pessoal, está aqui, ó, for, contador de início, a expressão de parada e incremento do contador. Aqui, isso aqui já está no formato de C, pessoal, que é lá do Arduino, né? Aí aqui dentro tem os comandos, parados com ponto e vírgula, né? Lembrando que aqui é diferente, né, no Arduino. Temos aqui as chaves que indicam o início e fim do programa. E como eu já tinha comentado antes, né, temos aqui o contador, a variável do tipo inteira. Temos aqui a expressão que é uma expressão relacional, ou seja, utiliza lá maior igual, menor igual, igual, diferente. Incremento do contador, que é o passo de incremento, né? Ele vai a cada loop ele incrementa e quando chegar aqui na expressão de parada, ele vai verificar que chegou e finaliza o loop e retorna para o programa principal. O while, este tipo de comando de repetição avalia uma expressão enquanto for verdadeira, um determinado trecho do código permanece sendo executado. Exemplo: while, aí temos aqui a expressão início com os colchetes abrindo colchete, comando e fechando colchete.
E a explicação, né? A expressão é uma expressão que pode ser lógica, relacional ou aritmética, diferente lá do for, né? Que é basicamente aritmética. Aqui temos essas condições aqui a mais. A permanência de execução do laço é garantida enquanto a expressão for verdadeira. E temos aqui uma observação, né? Neste tipo de comando de repetição, a avaliação da expressão é realizada no início do laço. Ou seja, pode ser um comando 1, não execute nenhuma vez. Bom, continuando aqui, né? Temos o do while. Esse tipo de comando de repetição executa um determinado trecho de código e em seguida avalia uma expressão. Enquanto essa expressão for verdadeira, o texto permanece sendo executado. O exemplo, né? Do abre colchetes, faz os comandos aqui, ponto e vírgula, e fecha. Aí depois que fecha, ele vê a condição, né? E vê a expressão. Da mesma forma que o do enquanto, né, lá, o anterior, né, é uma expressão do que pode ser do tipo lógica, racional, aritmética. A permanência de execução do laço é garantida enquanto a expressão for verdadeira. Mesma forma também. A diferença é que o while é no início, a comando, né, a verificação de condição de parada, e do while é no final. Nesse tipo de comando de repetição, a avaliação da expressão é realizada no final do laço, como eu já tinha comentado, né? Aí vocês vão me perguntar, tá, a gente lá no Arduino já tem o setup, que é de configurar as entradas do Arduino, e depois tem o loop, né? A gente vai poder usar um loop dentro do loop? Com certeza, pessoal. E isso aí não é nada incomum, né? Isso é bem comum e tem que prestar atenção no que está fazendo, porque também ele é, ele consome também muita memória, esses loops. Mas para que serve isso? Bom, um exemplo que eu posso citar, que eu presenciei, que eu tive que fazer, é montagem de mensagens, pessoal. Mas por quê? Bom, no Arduino, a troca de mensagem entre dispositivos, pessoal, ela não é feita, eu quero enviar o comando do ponto A para o ponto B, beleza? Eu vou mandar a mensagem, estou aqui. Deixa eu até abrir aqui um, um slide para tentar explicar isso para vocês de forma mais simples possível, né? Cenário. Vou colocar aqui um cenário 1. Pontos. Lembrando que no Arduino temos aí o void setup, né? Lembrem lá da estrutura, né, do Arduino. E aqui tem um void loop, né? Não recordo. Tá aqui. Aqui temos as duas, né? Duas estruturas lá dentro do Arduino já de início. E aí temos aí a pergunta é, eu vou utilizar o for, o while e o do while? Com certeza, pessoal. Como eu já tinha falado, né, do cenário, seria enviar mensagem, estou aqui, né? Do ponto A para o ponto B. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? O Arduino não vai conseguir, não vai. Vamos considerar que aqui o ponto A tem um Arduino 1 com todos os seus módulos para fazer isso, né? Para o ponto B, que é o Arduino 2. Como é que eu vou fazer isso? Bom, dependendo, pessoal, da biblioteca que vocês vão fazer, dependendo das ferramentas também, né? Mas a certeza é que
Essa mensagem estou aqui, ela não vai inteira, pessoal. Vai haver aí a comunicação, vai ser estabelecido primeiro a comunicação, estabelecer comunicação entre A e B. Quando ocorrer isso, pessoal, vai haver tipo uma sincronização, só que o Arduino 1 envia para o Arduino 2. E isso é feito assim. Há várias configurações de rede. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele basicamente vai enviar caractere por caractere, pessoal. Como? O Arduino, vou colocar A1, envia para A2 o E, que é a primeira letra da mensagem, né? Logicamente que antes e depois vai ter aqui o cabeçalho, né, de cada um para poder o Arduino 1 vai enviar a mensagem para o Arduino 2. O Arduino 1 envia um cabeçalho na qual é destinado ao Arduino 2 e o Arduino 2 vai receber porque ele sabe que está endereçado para ele. E ele vai enviar de um por um. Eles vão ficar fazendo essa troca de mensagem. O Arduino 1 envia o E, aí o Arduino 2 vai enviar A2 recebe. Ele manda a mensagem de volta e diz que recebeu. Aí o A1 ele envia para o A2 o restante, pessoal. E assim vai. Vai ser de um por um, pessoal. Então, como é que é feito isso? Isso aqui é feito com os loops, pessoal. Isso daqui, pessoal, é um vetor praticamente, né? Isso daqui é um vetor e diferente do que a gente pense, né? Isso vai, isso daqui é basicamente é um vetor e esse vetor vai ficar sendo varrido, vai ficar sendo no caso assim, ele vai ser percorrido, né? E para percorrer, a melhor forma é utilizar os loops, né? Aqui no caso, continuando, só para finalizar aqui, estou, né? Isso aqui é um loop, o for lá vai percorrer, eu vou enviar o E, aí eu coloco uma marcação aqui, o E foi enviado, aí eu vou pro próximo, envio o S, e assim sucessivamente. Continuando aqui, ó, vocês veem que tem um espaço aqui. Eu não recordo qual é o espaço, mas eu acho que é o contra barra S. Não recordo, pessoal, dê uma olhada lá, mas cada letra dessa tem uma representação em ASCII 2, que lembrem que o C ele trabalha com ASCII 2, então a letra para ele são números, mas só por questões de para facilitar, né, o nosso entendimento, né, vou colocar aqui direto mesmo as letras. Bom, isso daqui representa um espaço, pessoal. E eu continuo aqui, ó. O A. Então, é importante, né, que nós tenhamos várias definições para poder entender isso daqui e fazer da forma correta. Isso daqui eu utilizei, pessoal, naquele projeto lá que eu mostrei para vocês com o carro. Tinha uma função que era responsável por fazer a leitura e ela fazia isso aqui exatamente. Pessoal, mas isso aqui parece ser tão devagar, né? Mas não, pessoal. Eu lia uma mensagem lá consideravelmente grande, que eram caracteres em hexadecimal. Então, eram 10 a 15 letras dessa aqui que ele lia. Ele lia, enviava, salvava e continuava fazendo esse processo bem rápido, beleza?